Boa noite a todos. Uma das coisas que mais tem me chamado a atenção, e às vezes, por que não dizer mais me tem me preocupado, é a questão de ver as coisas como elas são. Nós não vemos as coisas como as coisas realmente são. Nós temos uma dificuldade de olhar as coisas na sua real profundidade. Nós ficamos presos na superfície, na periferia, e nós não enxergamos as coisas. Os Espíritos nos têm ensinado algumas coisas a respeito disso, e o Espírito de Hamed nos fala no livro La Fontaine e o Comportamento Humano, de algumas histórias justamente que nos fala a respeito dessa retirada da realidade. Ele conta uma história interessante de um cão que durante algum tempo ficou latindo para ele mesmo, olhando o seu reflexo na água. O cão, segundo La Fontaine, tinha um pedaço de carne na boca, e ele, achando que estava sendo invadido, sendo atacado por outro cão, que na realidade era o seu próprio reflexo na água, ele latia desesperadamente. Segundo a história de La Fontaine, o cachorro late tanto que ele acaba de perder a carne, de tanto que latiu, e a carne cai no rio. Uma outra história de La Fontaine que eu acredito que seja muito interessante, seja a história de uma raposa e um gaio, ou seja, um corvo. O corvo estava no alto de uma árvore e a raposa embaixo, tentando seduzi-lo. E a raposa dizia assim ao corvo: Corvo, você é uma ave tão bonita. Se você cantar do jeito que você é bonito, provavelmente você vai ser o must da floresta. E o corvo, seduzido pelas palavras da raposa, ele canta, a sua presa, a sua carne caiu, a raposa pegou, e o corvo foi ludibriado, como era de se esperar. Quase todas as histórias de La Fontaine, por incrível que pareça, elas têm um fundo da sedução. A gente é seduzido, é ludibriado, é enganado, ou melhor, a gente não é enganado, a gente não é ludibriado, a gente se deixa enganar, se deixa seduzir. Nós somos seduzíveis. Isso tudo, na verdade, não é motivo de nós julgarmos as pessoas como sendo bobas, tolas ou idiotas, ou menos evoluídas. Mas, na realidade, eu acredito que isso seja falta de experiência. Nós somos seres que não temos experiência. E qualquer um que nos elogie, qualquer um que nos dê um olhar mais afetuoso, ou nos falam palavras açucaradas, nós já nos achamos os melhores. Mas isso não quer dizer que nós devemos nos maltratar. Eu ainda assistia hoje um videozinho no YouTube de uma neurocientista que falava sobre um homem que foi preso porque ele era pedófilo.
E ela dizia que ele foi preso e confessou o seu crime, mas ele estava com muita dor de cabeça, e os guardas levaram, antes de levá-la à prisão, a fazer uma radiografia, uma tomografia, e foi constatado que ele tinha, justamente numa região emocional, um tumor muito grande. Ele se permanecia redutível na sua questão de pedófilo, mas assim que foi feita a operação e ele sarou, ele não apresentou mais características do pedofilismo. Ele então foi colocado de sobreaviso. Isso talvez mexeu, segundo a neurocientista, mexeu com a questão da polícia, do guarda, dos julgamentos, enfim, dos homens. Depois ele passou um tempo, ele teve de novo uma recaída, uma recidiva, e descobriram que ele atacou de novo crianças, mas se constatou também que o tumor tinha voltado. Então nós nos perguntamos, diante desse século que nós nos encontramos, com tantas descobertas, em que a ciência está desbravando tantos horizontes novos, o que nós poderemos julgar os outros? De que forma? As pessoas que não veem, nós temos muito pouca capacidade de ver as coisas. Nós distorcemos as coisas. Repito, a gente não vê as coisas como elas são. A gente vê as coisas como nós queremos que elas sejam. E nós não cedemos. Ontem, na nossa reunião mediúnica, uma entidade se comunicou dizendo que ele estava profundamente sentido com a família, que estava gastando os seus bens, as suas propriedades, aleatoriamente. E ele veio nos pedir ajuda. E a ajuda foi dada. O doutrinador disse para ele que ele estava apegado em coisas que não eram mais da alçada dele. O que ele tinha feito para a família, ele já tinha feito. Se a família aprendeu e não tinha aprendido, ela estava no processo de aprendizado. E o processo de aprendizado da família era fazer besteira. Quando a gente faz besteira, nós estamos no processo de aprendizado. Porque quando a dor aparece, quando a falta aparece, a gente aprende. E o doutrinador dizia que se ele continuasse querendo ajudar a família dessa forma impotente, ele não ia conseguir nada. Porque ele o que tinha que fazer já fez, e a família já estava lá com os ensinamentos, aprendidos ou não. Aí, no caso, parece que não aprenderam, mas era preciso que ele deixasse. Porque atrás de cada bem vem um apego. Os nossos bens, eles não se tornam nossos bens. Nós nos tornamos bens deles, porque nós ficamos apegados a eles. E o apego é um grande problema na nossa vida. O apego também colabora para que a gente distorça a realidade das coisas. Esse homem, por mais que foi auxiliado, esse espírito, por mais que foi auxiliado, ele não via auxílio. Ele simplesmente foi embora desconcertado, porque ele ficou sabendo que a casa espírita era um lugar onde se ajudava as pessoas, né? Mas a ajuda que ele queria da casa espírita era a ajuda que ele entendia, que ele via. E é um grande problema, porque na realidade até no mundo espiritual, os espíritas têm essa ideia do espiritismo, que aqui é lugar que a gente resolve os nossos problemas do jeito que a gente quer resolver.
A gente não vem aqui para aprender, a gente vem aqui para buscar solução, né? E essa é uma coisa muito problemática na nossa vida, porque se no mundo espiritual está rolando assim, as coisas, você imagine aqui, como nós vemos as religiões, não só o espiritismo. Mas isso também não estou dizendo que seja uma coisa, um desacerto, isso só é uma condição do nosso grau evolutivo. A gente não procura solução definitiva, a gente procura paliativos para as nossas dificuldades. Quando alguém não lhe quer, não quer. Quando alguém quer ir embora, vá embora. Não segure, não se apegue. O apego é um grande problema. Por detrás de todo prazer vem um apego. E por trás de todo apego vem uma dor. E nós vivemos muitas vezes nesse samsara, nessa dificuldade, prazer, apego, dor. Dor, apego, prazer. Então a gente vive num círculo mais ou menos assim. Então é preciso que a gente mude. Se a gente não quiser melhorar, e esse melhorar nosso que eu estou dizendo para vocês, não é o melhorar que a gente trabalha incansavelmente para a nossa melhoria espiritual. Querendo ou não querendo, nós vamos melhorar espiritualmente. Isso faz parte da própria vida. Se a vida precisasse de nós para o aprimoramento, nós estávamos liquidados, ou a vida estaria liquidada, porque nós não temos condição nenhuma de promover o nosso melhoramento. Nós fazemos algumas coisinhas e a gente acredita que essas coisinhas vão nos ajudar a impulsionar. Mas existe um programa divino, existe um desígnio divino, que os filhos de Deus, que somos nós, acreditem ou não, nós somos filhos de Deus, nós temos um propósito divino de melhora. É só a gente não fazer nada que a gente melhora. Quando a gente vai querer fazer, a gente piora. Então a minha recomendação hoje em dia, pelo que eu vejo, pelo que eu entendo, é assim: faça o menos possível, que você vai crescer. Quanto mais você quer fazer para crescer, mais você vai adoecer. Então, nós não devemos criticar os outros de forma nenhuma, porque os outros estão fazendo o que podem fazer. Nós temos um espaço espírita lá em São Paulo, e a moça que dá um curso lá disse assim ontem pelo WhatsApp para mim: Kiko, eu estou muito triste, porque as pessoas da outra casa espírita que eu frequento me disseram que eu não vou mais fazer palestra, porque a minha linguagem é muito de Hamed e não é muito de Kardec. Isso serve para quem possa estar me julgando. Aí eu disse para ela: olha, o que você pode fazer? Você vai ficar triste? Aceita, nós vivemos num movimento religioso, espírita, católico, hinduísta, enfim, fundamentalista. As pessoas são ortodoxas, elas entendem as coisas sobre um prisma, sobre uma visão, sobre um canudo de mamona, e acham que todo mundo tem que enxergar por aquele canudo de mamona. Então, Fátima, fique em paz. As pessoas estão fazendo o que elas podem, e você faça o que você pode. Porque nós somos muito preocupados com crítica. Nós não queremos ser criticados de forma
nenhuma. E quando alguém nos critica e a gente escuta, ou alguém vem nos contar, a gente fica doente. Então, nós vivemos numa comunidade, muitas vezes, e as comunidades, nos dias atuais, sejam elas que setor que for, filantrópico, religioso, político, econômico, de gente muito medíocre. De gente muito medíocre. Então, repito de novo, não vai aqui uma crítica, mas vai uma constatação. Nós vivemos num meio medíocre, né? Veja a política, veja os artistas. Hoje em dia todo mundo pinta. Hoje em dia todo mundo escreve. Você não sabe o que escreve, mas escreve. Hoje em dia todo mundo dá curso. Qualquer Joãozinho ninguém que aparece faz um curso de uma semana. Qualquer pessoa que vá fazer uma viagem para a Índia volta dando curso. Aí uma amiga minha disse assim: Kiko, eu conversei com uma fulana, assim, que ela não me quis me dizer o nome, então ficou por fulana, que voltou da Índia e voltou com uma pedra aqui assim, entre os olhos, e de sari. Vocês sabem o que é sari, né? Sabe? Não, sari é aquela roupa indiana, que você coloca assim toda... Vejam, as pessoas fazem isso. E aí voltam se arvorando a pintar, desenhar, escrever, dar curso, dar palestra. Não que as pessoas não possam tentar, e tudo tem um começo e tudo tem um caminho. Mas eu estou aqui me referindo porque nós vivemos num meio social hoje em dia de pessoas de fraca cabeça. Não que a minha cabeça seja forte, porque também é fraca, entendeu? Mas eu falo com muita propriedade, com muita clareza, que hoje em dia eu procuro muito não cair na ilusão e viver mais na realidade, mais com os pés fincados no chão e menos voando. E as pessoas voam hoje em dia. Elas voam. Eu não sei se vocês conhecem pessoas que voam, mas eu conheço muitas pessoas que voam. Então, esse voar que eu estou dizendo é você viver num frenesi de histórias mirabolantes, de conceitos. Então, nós somos o cachorro que está olhando o reflexo no rio. Que, aliás, é a mesma história que contou Sócrates, que contou Platão a respeito do mito da caverna. Aquilo também é uma configuração das pessoas que brigavam com elas mesmas, com a sua própria sombra projetada na parede, no fundo da caverna. Então eu queria pedir, estou fazendo essa palestra hoje, na noite de hoje, para que a gente perceba a ilusão que nós vivemos. Nós somos seres completamente iludidos. A gente que acha que os outros são propriedades nossas. Veja esse senhor que estava se comunicando na reunião, não era propriedade dele só os bens que ele deixou, mas era a mulher e os filhos. E a gente acha que os outros são nossas propriedades. Porque vamos supor, quando desencarna alguém, como nós reclamamos? Deus, o Senhor me tirou a minha esposa. Deus, o Senhor me retirou o meu marido. Como se aquilo fosse propriedade inalterada da pessoa, propriedade eterna. Nós não somos eternos. Vocês sabem? Fisicamente não, nós somos eternos, a alma é eterna. Mas a gente não é eterno.
A gente morre. Morre mesmo e nem dá conta que morreu. Uma veinha que estoura na nossa cabeça, adeus. Se a gente não morre, a gente fica lelé, fica sem sentido. Porque são forças incontroláveis que estão agindo sobre nós. Meus amigos, nós somos impotentes. Nós não temos a potência de segurar as coisas. Nós não temos esse condão de não querer que aconteça. Se eu perguntar aqui, quem não quer morrer fisicamente, todo mundo vai levantar a mão. Mas quem tem possibilidade disso se concretizar? As mães dizem, olha, eu prefiro que Deus leve meu filho, não me leve. Veja só a incoerência, como se Deus estivesse fazendo alguma coisa errada. Me leve, Deus, não leve meu filho. Vejam a nossa santa inocência. Hoje em dia tem um termo que as pessoas dizem, que agora me fugiu, estava na ponta da língua, inocente útil. Não existe esse termo? Hã? Então vivemos esse paradigma, né? Essa questão da ilusão, a ilusão da gente ser isso, né? Da gente ser esse corpo, a gente se identifica com o corpo, a gente não se identifica com a alma, a gente é o corpo físico, a gente morre de medo que aconteça alguma coisa no corpo físico. E vivemos essa problemática. Então eu trouxe aqui essa fala que eu já usei faz muito tempo, de Hermann Hesse, que ele disse assim, veja só as palavras de alguém que tem conhecimento da ilusão que nós vivemos. Nada lhe posso dar que já não existam em você mesmo. Não posso abrir-lhe outro mundo de imagens, além daquele que há em sua própria alma. Nada lhe posso dar a não ser a oportunidade, o impulso, a chave. Eu o ajudarei a tornar visível o seu próprio mundo, e isso é tudo. Quem vai assistir uma palestra de Hermann Hesse, que não vai assistir, porque no lugar onde ele está hoje espiritualmente, a gente não chega nem na beira, entendeu? Ele vai começar a falar, olha, eu não posso dar nada para vocês, a não ser o que vocês já têm dentro de vocês. Então eu posso dar um impulso, eu posso dar uma chave, posso dar uma oportunidade para você ver o que você tem, mas eu não posso te dar nada. A gente devagarinho ia levantando, ia saindo na melhor oportunidade da palestra. Porque é uma sensação de nada. Como você não pode me dar nada? E pasmem você, que essas palavras de Hermann Hesse servem de nós para com os outros, as quais nós vivemos. Serve para os outros. O que você pode dar para alguém a não ser a chave, o impulso, o empurrão? Você pode dar um empurrão, você pode dar a chave, você pode dar um impulso. Mas do resto você não pode dar nada. Porque tudo que você queira dar é ilusão, não é realidade.
Nós não vemos as coisas como elas são, a gente vê as coisas conforme a gente pode ver. Né? Então vejam aí vocês, isso daqui é uma metáfora. Você vê algo acontecendo, você tem um estímulo, você percebe esse estímulo com a sua lente, que aqui eu pus um olho, mas não é esse olho é uma metáfora, e você vai ter uma atitude, um comportamento conforme a sua lente. Então você não tem um ato e uma atitude pelo que aconteceu, como você interpretou o que aconteceu. Me fiz explicar? Veja, uma pessoa que perde tudo que ela tem, ela pode se matar. É uma interpretação dela, é uma percepção dela. Outra pessoa perde tudo que tem, ela diz assim: preciso trabalhar mais, porque perdi tudo que eu tenho. Vejam, diante do mesmo fato, as pessoas têm propósitos diferentes. Então, vivemos muitas vezes nesse problema sem se dar conta dessas coisas todas. Nossas reações perante a vida não acontecem em função apenas dos estímulos e dos acontecimentos exteriores. É a mesma coisa, mas também de como percebemos e julgamos interiormente esses mesmos estímulos e acontecimentos. Você que vem na casa espírita para se distrair, porque não tinha nada para fazer em casa melhor. Você que vem na casa espírita e não era está escutando uma coisa que não era isso que você queria escutar. Você vê a vida conforme o seu olhar. Não é porque a gente tem ideia que a gente vai receber algo, como o Espírito que se comunicou na reunião. Eu quero receber algo. Eu fiquei sabendo que aqui na Casa Espírita vocês dão coisas. E eu quero que vocês me ajudem a lidar com meus familiares. Quantos de nós vêm na Casa Espírita em busca de solução para os seus familiares? Problemas. Ela não é problema. Problema é os familiares. Então vejam como nós distorcemos os fatos, né? Hoje em dia a gente sabe que a gente se auto-sabota por uma série de coisas. Então a auto-sabotagem é você às vezes ficar doente para não fazer determinadas coisas, porque você tem o álibi de estar doente. Então, meus amigos, existia uma coruja que faz um trato com a águia: não coma meus filhotes. Mas quem são os seus filhotes? Perguntou a águia. Eles são, se você os ver na floresta, são os mais lindos. E a águia não cumpriu o trato, porque ela descobriu os filhotes, os mais feios das florestas, eram o que a coruja disse que eram os mais bonitos, e ela comeu todos. E a coruja ficou profundamente magoada. Essas histórias de La Fontaine, elas se assemelham muito a nós. A gente tem os nossos parentes, os nossos amigos, os nossos familiares, como sendo os melhores, os mais bonitos. Que canseira é Facebook quando nasce neto das pessoas. Milhões de fotos, lindo, olha que lindo, e todo mundo lá embaixo curte lindo, 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 lindo.
Não que não seja lindo, mas é a uniformidade das respostas que não querem dizer nada. Lindo, lindo. Lindo, 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 lindo. Todas põem lindo. Então, nós vivemos numa sociedade de pessoas que não pensam. Pessoas que curtem. Sabe curtir? Curte, que é um botãozinho fácil. Eu no Facebook nem curto. Eu mando uma carinha com 2 olhinhos de coração. Não precisa mais nada. Porque a pessoa acha que você está vendo ela com os olhos do coração e ela fica muito feliz. Se eu já respondi isso para vocês, me perdoem, mas eu estou aqui me autoconfessando publicamente. É muita coisa para o meu caminhãozinho. Então, eu estou assim, a gente cansa de conviver com pessoas maravilhosas. É cansativo viver com pessoas espetaculares. São todas corujas, falando dos seus filhotes, dos seus sobrinhos, dos seus netos. E aí a gente vê a vida conforme quer ver, né? A gente tem a percepção da vida. Um triângulo de cristal, uma luz que incide sobre ela, ela sai do outro lado refletindo muitas cores. Muitas cores. Então, conforme aí o seu filtro perceptivo, você vê a luz azul ou sendo verde, rosa, amarela, vermelha, azul claro, azul escuro, conforme é você. Então, nada é tão real assim. As pessoas que vierem falar para você algumas coisas, nada é tão real do que ela está falando. É real para ela do que ela acredita, mas não acredita que aquilo seja verdadeiro. Você é lindo, ponto e vírgula. Você fala muito bem, ponto e vírgula. Você fez um ótimo casamento, ponto e vírgula. Tudo é ponto e vírgula. Porque não estou dizendo que não seja, mas estou dizendo o que é. Uma opinião de uma pessoa que tem um filtro perceptivo. Conforme o filtro dela, ela vai falar uma realidade que é só dela, mas pode que não seja do outro. Então, meus amigos, vivemos essa dicotomia, para não dizer, vivemos num mundo cruel, onde todo mundo engana todo mundo. Não é pessimismo, mas eu estou falando de onde todo mundo engana todo mundo, porque faz tipo, faz gênero, de que sabe, que não sabe, né? A gente não gosta de mostrar que é impotente, a gente não gosta de mostrar para o outro que a gente é falível, a gente não gosta de mostrar para os outros que a gente não está tendo sucesso. O que demonstra que a gente está tendo um sucesso? O nosso carro, a nossa casa, o nosso círculo. Eu tenho um círculo de pessoas expressivo, um círculo de pessoas chiques, da alta sociedade, porque eu também faço parte do rol dessa sociedade. A gente gosta disso. E a gente vai se comparando. A gente olha para um e fala assim, desse eu ganho, desse eu perco, dessa eu ganho, desse eu perco. Não é claramente assim, mas é assim que funciona. A gente ganha de alguém e perde do outro, por causa que a gente se compara. Na realidade, a gente nem ganha nem perde, porque a gente é só na gente. A opinião da gente é única e devia servir para nós. Fazendo a clássica pergunta que eu faço sempre, e que vocês todos respondem que sim, estou me fazendo entender? E todo mundo responde,
sim. Entendeu? Que até agora o Silvio também faz a mesma pergunta, né, irmão? Vocês estão me fazendo entender? E todo mundo responde para ele, sim. Será que estão entendendo? Então, nós vivemos essa contusão, contusão. Como que é? Não é compulsão. Quando você machuca o joelho, como que é? Contusão. A gente vê essa contusão. Tipo o joelho do Neymar. Que está todo mundo falando, e os noticiários só falam do joelho do Neymar. Que me interessa o joelho do Neymar? O que me acrescenta o joelho? Não que eu desejo para ele coisas positivas ou negativas, mas por que tanta notícia do joelho do Neymar? Vocês conseguiram perceber como é que nós somos? E as pessoas comentam a respeito do joelho do Neymar. Então, meus amigos, esse é o nosso espiritual, entendeu? Nós somos seres espiritualistas, somos espíritas, acreditamos na alma, na sobrevivência da alma, acreditamos em Deus, né? E temos assim esse tipo de conversa, de raciocínio, vivemos buscando o que não é nosso, querendo o que não é nosso, brigando por aquilo que nós achamos que temos, somos apegados em tudo. Enfim, e para terminar, na verdade nós vivemos nessas argolas, o religioso com o político, o cultural, o genético, o ambiental. Pus essas 5 argolas aí, que é muita argola, que nós vivemos amarrados. Nós vivemos amarrados nessas crenças religiosas, políticas, esportivas. E nós, então, não vemos. A gente briga com o reflexo na água, a gente briga com a sombra, a gente briga com o outro, e o outro é nós mesmos nele. A gente briga do outro, a gente briga conosco mesmo no outro. Então, eu gostaria de deixar essas reflexões básicas, né, a respeito da realidade. É muito importante a gente viver na realidade. É muito importante. Eu faço esse exercício porque eu vivo muito na ilusão ainda e me deixo levar pela ilusão, mas hoje em dia meu grande empenho é viver com o pé no chão. Será que o que o outro está falando para mim é verdade? Não é viver na dúvida, mas é viver com o pé no chão. Por que está falando isso? De bem ou de mal? O que tem dentro dele que ele está vendo isso? Porque a gente vê lá fora o que tem dentro. Então façamos esse exercício. Isso vai fazer muito bem para a gente. A gente vai viver uma sanidade, né? Espiritual, moral, material. Estou tentando, Zéza, ficar com as costas retas. Você está percebendo, né? Olha, o Lucas já fez assim. Então, meus amigos, essa mensagem, eu acredito que seja a grande mensagem do Cristo. Se a gente pudesse ainda falar mais tempo, a gente poderia fazer pontes
com o que o Cristo falou, o que o Cristo fez, com todas essas coisas. Obrigado pela atenção, muita paz a todos. Namastê. Né, Cuca?